O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu vos digo: quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, estimados irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, estamos hoje neste dia 29 de junho e nós estamos celebrando as 2 colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. No dia de hoje nós estamos entendendo o significado de pontificado, de pontífice. Nós entendemos, diante das passagens evangélicas, que Jesus Cristo funda uma igreja alicerçada sob a rocha, uma igreja confiada a Pedro como o primeiro Papa, o apóstolo de Jesus Cristo. Então hoje nós vimos Jesus dirigir 3 perguntas repetidas a Pedro, mas também com 3 respostas repetidas. Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro diz: Sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Jesus pergunta uma vez mais: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro fica triste, porque Jesus pergunta 3 vezes. No caso, Pedro fica desconfiado. E Pedro vai dizer: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Como a gente acabou de ler nesses instantes aqui, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Aqui está, meu irmão, minha irmã, as ovelhas. Aqui está o rebanho, ou seja, a igreja. Quando Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, é apacentar a igreja, é cuidar da igreja. Porque Pedro já assume ali o papel de ser o primeiro Papa. Mas no final do Evangelho, a gente sabe que seguir Jesus também vamos ter os declínios da vida. Jesus não promete uma vida fácil, não, meu irmão, mas ele promete uma vida, assim, de dificuldades, porque a vida eterna não pertence a esse mundo. Esse mundo nós não encontramos felicidade nenhuma. Então, no final, a palavra de Deus vai dizer que Jesus diz assim, que quando ele era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Agora, Pedro, os outros vão te cingir e você vai para onde não quer ir. Então, Jesus está falando aqui nada mais do que a crucificação de Pedro, Jesus fala de como Pedro também iria glorificar a Deus através da sua crucificação. E a gente sabe como morreu o apóstolo Pedro. Então, a morte de Pedro também glorificou a Deus, porque ele deixou um legado a ser seguido, e esse legado nós temos hoje, por exemplo, o nome de sucessão apostólica, onde os bispos são sucessores dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. E é uma igreja que continua até hoje. E São Paulo, que só se converte depois, vai pregar o evangelho, vai peregrinar,
São Paulo que matava os cristãos, que perseguia os cristãos, hoje é a favor do cristianismo. E hoje Paulo e Pedro são considerados as duas colunas da igreja. Palavra edificante, a palavra de Deus hoje, meu irmão, minha irmã, está falando do início da história da nossa fé católica. Como é bom a gente olhar para as raízes, saber que estamos numa igreja alicerçada, sustentada pela rocha, que Jesus escolheu 2 grandes homens como colunas desta igreja. E cabe a nós também termos este compromisso do projeto de Jesus e permitir que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo, como o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo permitiram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia de alegria, meu irmão, minha irmã, dia do Papa, sucessor de Pedro, né? A sucessão petrina. Vamos então orar, rezar pelo Santo Padre, o Papa, rezar pela nossa igreja, pela união dos cristãos, pela santificação do clero. Hoje é dia de oração, dia de São Pedro. E que São Pedro interceda por nós e pelas nossas intenções. Que assim seja. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe o seu dia, que seja de muita paz, muita alegria. Nos encontramos no encontro diário com Deus. Curta esse vídeo, deposite o seu comentário, compartilhe, evangelize, nos ajude a levar a palavra de Deus mais adiante. Que o Senhor te proteja e te ilumina. Amém.